Agora a gente segue com notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos anunciou um acordo comercial com o Reino Unido. Trump apresentou os termos do acordo numa coletiva de imprensa hoje na Casa Branca. Mais cedo, o norte-americano afirmou que o acordo seria completo e abrangente e que consolidaria o relacionamento entre o país e o Reino Unido por muitos anos. Este é o primeiro acordo desde que o republicano impôs tarifas aos parceiros dos Estados Unidos. Foram semanas de negociações com Londres sobre as tarifas. Em participação por videoconferência, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer disse que a decisão vai impulsionar o comércio entre os países. O premier também deve fazer uma coletiva de imprensa no Reino Unido em breve. Starmer e Trump se encontraram pela última vez durante, na verdade, uma visita à Casa Branca em fevereiro. Vamos analisar tudo isso? Quem chega aqui com a gente agora é o Igor Lucena, doutor em Economia e também em Relações Internacionais. Igor, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Olá, Kelly, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, a gente já imaginava que isso fosse acontecer, né? Porque depois do tarifaço anunciado, obviamente, houve aquele momento de negociação. Vários países procuraram os Estados Unidos e agora aconteceu esse primeiro anúncio. Qual que é a sua análise? Olha, Kelly, minha análise é que há sim uma espécie de colheita do presidente Donald Trump. A gente não tem ainda os grandes acordos que deve ser com a União Europeia e com a China, né, que quando a gente olha do ponto de vista de PIB são os países mais importantes, né, o grupo de países é a China e com maior nível de proteção. Mas o Reino Unido, que saiu da União Europeia no Brexit, está procurando acordos. Acho que isso vai impulsionar outros países a fazer o mesmo. A Índia já está em avanços muito grandes com o acordo com os Estados Unidos. E lembrando que a Índia é uma nação emergente com mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, então um grande mercado consumidor. E o presidente Trump agora, ele de uma certa maneira sai um pouco por cima, mostrando que conseguirá, não na sua totalidade, mas tentar baixar tarifas para os produtos americanos. Obviamente, a gente ainda não fez uma tarifa total, né? A gente está falando agora de carros, aço, carnes. A ideia é que isso avance ao longo do tempo e que sejam outros acordos, mas isso é uma vitória. E isso sim vai abrir caminho para outras nações negociarem com os Estados Unidos. Isso não significa, Kelly, que vai tirar o déficit e nem que vai fazer o governo americano ter mais emprego e as empresas americanas irem para lá. Mas não deixa de ser uma espécie de vitória política para o presidente Trump em um momento que a economia americana passa por um período de, não diria uma recessão, mas uma queda negativa do PIB, que agora é um momento de turning point. Ou as suas políticas se tornam realidade ou ele tem que se abandonar, porque não há tempo o suficiente para manter essa pressão. Então, acho que é um dia de vitória para o presidente Donald Trump. Igor, você falou que abre aí um caminho para a negociação com outros países, né? Em quais você aposta? Eu sei que é muito difícil, são muitos fatores, mas União Europeia, por exemplo, seria um caminho? Kelly, acho que a União Europeia é um caminho, mas eu acho que a União Europeia é um pouco mais longa. Os europeus estão avançando com outros países, né, como o próprio Mercosul e União Europeia. Eu acho que o presidente Trump vai forçar um pouco em nações que são mais simples de negociar, como Japão, Coreia do Sul, acho que Austrália, Nova Zelândia, né? O Canadá está numa situação difícil, mas acho que pode ter uma abertura. Então, acho que ele vai procurar um pouco os países de língua inglesa. A Índia deve ser o próximo. Acho que nos próximos dias a gente deve ver a mesma situação com a Índia. E aí o presidente Trump vai avançando passo a passo, né? Acho que ele não vai conseguir tudo o que quer, mas é uma vitória também para o Brexit, né? Keir Starmer precisa mostrar que fora da União Europeia eles conseguem fazer acordos, e esse acordo com os Estados Unidos era uma coisa que ninguém acreditava muito. Depois que veio as tarifas, se tornou uma realidade. Lembrando que o Reino Unido é um país que menos conseguiu crescer depois da situação do Brexit, da pandemia. Então, acho que para os dois países de língua inglesa principais no mundo, é um ganha-ganha, mas acho que a próxima questão que vai ser a Índia. Acho que a Índia, em breve, Narendra Modi deve anunciar um acordo, até porque a gente está num momento difícil para a Índia com o conflito com o Paquistão. E os Estados Unidos são um dos grandes aliados da Índia, enquanto o Paquistão tem a China. Então, de uma certa maneira, vira também um conflito de 4 nações.
Bom, e tem mais um assunto chegando agora, assunto importante, gostaria da sua análise, Igor, porque olha só. O presidente Lula se encontra hoje com o presidente russo Vladimir Putin. Segundo diplomatas brasileiros, vai ser uma oportunidade para uma conversa sobre a Ucrânia, depois das tentativas infrutíferas do presidente brasileiro para impulsionar um plano alternativo de paz em conjunto com a China. No encontro também serão assinados vários acordos entre os dois países, envolvendo ministérios como o de Minas e Energia e Ciências e Tecnologia. Lula chegou ontem a Moscou para participar das celebrações de 80 anos do Dia da Vitória, em homenagem ao fim da Segunda Guerra Mundial. Além do presidente Lula, outros líderes estrangeiros, como o presidente chinês Xi Jinping, estão no evento em Moscou. A minha pergunta é o seguinte: você acabou de falar sobre Mercosul-Brasil. Como é que fica, né? Como que será que os países europeus podem enxergar essa visita do Lula, né, presencialmente na Rússia ao lado de Putin, hein? Kelly, é uma situação muito ruim. O presidente Lula, lembrando que o Brasil lutou através dos aliados na Segunda Guerra Mundial, né? Nós mandamos os pracinhas, nós lutamos pela democracia, nós lutamos através de libertar a Europa de uma tirania, que era a tirania nazista, e de uma certa maneira, obviamente, a União Soviética, né, na época da Segunda Guerra, estava lá com seus próprios interesses, mas lutou contra o nazismo. O que é muito negativo é que essa reunião, ela, por mais que celebre o fim de conflitos, ela está uma reunião de autocracias, né? China, Rússia, esses países hoje são ditaduras que avançam negativamente contra as potências europeias, contra a União Europeia, contra a democracia, apoiam avanços na própria guerra da Ucrânia. Então, acho que o presidente Lula erra ao fazer essa visita nesse momento, provoca os nossos aliados dentro da União Europeia, que precisamos agora ratificar o acordo. Então, isso pode ser uma espécie de efeito para que o acordo não seja ratificado tão cedo, o acordo Mercosul e União Europeia, e não vejo o Brasil ganhando muita coisa com isso. Acho que o Brasil termina saindo na foto com autocracias e indiretamente legitima as ações da Rússia na Ucrânia, o que é muito ruim. Nos coloca até mesmo numa situação negativa contra o presidente Donald Trump e os Estados Unidos, que estão batendo forte pelo fim do conflito. Então, acho que não é uma viagem diplomática a favor do Brasil, como foi, por exemplo, a viagem do presidente ao Japão. Acho que isso, no final, não traz frutos. O presidente Vladimir Putin precisa muito mais do Brasil do que o Brasil do Vladimir Putin nesse momento. E o Brasil não poderia ter feito essa viagem em um momento muito diferente desse do que está acontecendo, quando daqui a alguns meses um acordo possa ser feito entre Rússia e Ucrânia, quando o acordo tiver sido ratificado na União Europeia. Acho que agora, realmente, eu não concordo, eu acho que só vai atrapalhar a política externa brasileira. Olha, e no meio disso tudo, Igor, a Ucrânia acusou a Rússia de executar ataques limitados ao nordeste de Sami, mas sem usar mísseis ou drones. O líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, não aceitou a proposta de trégua, que chamou de farsa, e pediu um cessar-fogo de 30 dias. A acusação ocorre em meio à trégua de 3 dias decretada pelo presidente russo Vladimir Putin. A ordem de Putin coincide com as celebrações do aniversário de 80 anos da vitória sobre o nazismo no final da Segunda Guerra Mundial, que a gente comentou há pouco, né? Então, veja, a situação é tensa. Inclusive, a Ucrânia chegou a mencionar, né, que não garantiria a segurança desse evento, né? Exatamente, não garantiria a segurança desse evento. O presidente Putin está tentando ganhar mais território, está tentando ganhar mais tempo. E eu tenho uma visão muito clara, Kelly, que é muito difícil a gente continuar dentro desse conflito. O governo americano assinou um acordo de minerais com a Ucrânia. Em breve vão ter territórios ucranianos sendo trabalhados com empresas americanas. O governo americano já trabalha para mandar equipamentos de alta capacidade de defesa antiaérea para a Ucrânia, para poder defender os seus próprios interesses econômicos. Então, o meu ponto de vista é que o presidente Putin está tentando ganhar o máximo de território e fazer o máximo de efeitos negativos possíveis
para que quando chegue um acordo de paz, porque vai ter que ter um acordo, ele consiga ganhar mais território que tem os chamados minerais raros para os seus próprios benefícios, as suas próprias realizações comerciais, principalmente com os chineses. E isso é muito negativo, né? Acontece isso enquanto o presidente Lula está lá representando o Brasil dentro da Rússia, enquanto uma espécie de trégua ou cessar-fogo fica sendo jogado fora. Então, de uma certa maneira, como eu disse, termina o Brasil legitimando esse conflito, mesmo que de uma maneira muito tácita. E aí o presidente Putin tenta também entender que não vai assumir o uso de armas atômicas, está tentando diminuir a linguagem bélica, mas quando a gente olha na prática, Kelly, é uma tentativa clara de ganhar mais território e no dia da negociação final dizer: eu vou ficar com esse território que eu já invadi. É muito na cara o que está acontecendo agora. Vamos falar um pouquinho mais sobre um outro ponto de tensão que você já mencionou aqui com a gente, Igor. Porque é o seguinte, o exército do Paquistão afirmou hoje que derrubou 25 drones indianos um dia depois dos confrontos mais violentos em 2 décadas entre as potências nucleares, eu disse nucleares, vizinhas. O primeiro-ministro paquistanês prometeu represálias contra a Índia depois do ataque de mísseis de quarta-feira. E segundo o exército do Paquistão, os 25 drones de fabricação israelense foram registrados em vários pontos do país. Pelo menos 43 pessoas morreram nos confrontos registrados nos 2 lados da fronteira. Uma autoridade de aviação civil informou que 21 aeroportos da Índia interromperam as operações por alguns minutos. Todos já retomaram as atividades. O Irã começou gestões para atuar como mediador no conflito. O ministro das Relações Exteriores de Teherã se reuniu esta semana com representantes dos 2 países. Igor. Olha, Kelly, é uma situação extremamente complexa. Você tem a região da Caxemira, que ela é dividida, né? Parte administrada pela Índia, parte administrada pelo Paquistão e parte pela China. Você tem uma visão muito clara e até mesmo condescendente dos paquistaneses, do governo do Paquistão, que incentiva alguns grupos radicais a fazer uma espécie de caos e conflitos naquela região, para que o Paquistão possa tentar legitimar a sua própria presença e a sua manutenção daquela região. Os 2 países tentam dizer abertamente que são donos do território e deslegitimam o outro, apesar de há definições claras, pelo menos territorialmente por enquanto. E aí você tem uma divisão religiosa, né, entre hindus e muçulmanos. Você tem grupos terroristas atuando na área, onde os indianos atacam esses grupos terroristas que estão dentro do território controlado pelo Paquistão. E o Paquistão diz que não tem nada a ver com esses grupos terroristas, mas, na verdade, já há indícios claros que eles fazem algum tipo de apoio, mesmo que indireto. E, por outro lado, que ainda tem uma situação mais séria, que a China apoia abertamente o Paquistão nas suas tentativas de avanço na Caxemira, enquanto os Estados Unidos estão cada vez mais ligados e apoiando a Índia. Então, você tem as 2 superpotências indiretamente apoiando outras potências médias, mas que todo mundo ali tem armas atômicas. Então, o grande problema é se um dos 2 países usar armas atômicas dentro desse conflito. E a gente tem um terceiro grande conflito no mundo. A gente não pode cravar aqui, mas na última vez que nós tivemos 3 grandes conflitos internacionais, a gente assistiu o começo das guerras mundiais. Então, é salutar que as tensões possam baixar na região da Caxemira e a gente não veja o conflito entre 2 nações extremamente forte. Sim, a gente vai seguir sempre de olho acompanhando. Igor, obrigada, viu? É sempre bom ter você com a gente. Uma boa tarde para você e até a próxima. Muito obrigado, Kelly. Uma boa tarde.